Próximo orador inscrito é o ilustre deputado Jânio Mendes, que já deixa aqui o convite para logo em seguida assumir a presidência, uma vez que eu sou o próximo orador inscrito. Senhor presidente em exercício, deputado Robson Leite, senhoras e senhores deputados, hoje, mais do que nunca, não devemos nos cansar em nos pronunciar, manifestando nossa indignação com mais esta tentativa anunciada de violação dos princípios constitucionais e agressão aos estados do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo. Senhor presidente, senhores deputados, falo com a autoridade de quem vem de uma cidade, de uma região fortemente abalada com a produção e exploração de petróleo no estado do Rio de Janeiro. Aqui, por diversas vezes, já tive a oportunidade de dizer das transformações ocorridas na nossa região. Muito se anuncia, muito se propaga, muito se fala do resultado financeiro em razão da arrecadação com os royalties do petróleo. É fato, eles existem. Mas pouco se fala, pouco se propaga do ônus que a atividade de petróleo traz para a nossa região, da forte pressão demográfica exercida sobre nosso território, dos problemas que isso acarreta. Para que os senhores tenham dimensão, estamos aqui do lado, o município de Niterói, com 480 mil habitantes e 24 mil alunos na rede oficial de ensino do município. O meu município, o município de Cabo Frio, tem 186 mil habitantes e 34 mil alunos matriculados na rede oficial de ensino do município. O município de Macaé tem 200 mil habitantes e 38 mil alunos na rede oficial de ensino. Isso se dá porque, ao contrário do que acontece na capital, onde o Estado ainda absorve grande parte da demanda por ensino fundamental dos municípios da região metropolitana e da capital, lá no interior, essa carga recai sobre os ombros do município, sobre os ombros dos prefeitos. E esta carga é hoje agravada nesses municípios da região do petróleo, em razão do grande crescimento populacional. Assim se aplica a demanda pelos serviços de saúde, assim se aplica a necessidade de controle de ocupação e uso do solo, e municípios que não foram preparados para o impacto dessa explosão demográfica em razão da década do petróleo que explodiu, fazendo embalar nossa economia. Ontem aqui eu trazia a proposta, e hoje reafirmo, do Rio de Janeiro propor ao país um dia sem petróleo. Porque os trabalhadores da Petrobras e das demais operadoras de petróleo residem nas nossas cidades, residem no nosso estado, são cidadãos fluminenses, de coração ou por adoção, sofrerão os impactos da supressão desses recursos. De imediato, em 2012, pelo relatório, pela emenda vital do Rego, aprovada ontem, 50% da receita de royalties do petróleo já perderemos a partir de janeiro de 2012. Então, sensibilizar esses trabalhadores
para que cruzem os braços, de forma ordeira e civilizada, um dia de protesto. Nós vivemos num mundo onde a manifestação da sociedade tem provocado transformações, tem provocado mudanças. Mudança na geopolítica, mudança na geoeconomia. Ditaduras, as últimas que restam, estão sendo derrubadas, não pelo poder da força, mas pelo poder da mobilização. Mobilizar a sociedade fluminense e mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras do setor de petróleo e gás, para que parem por um dia. E nós vamos ver um dia neste país a indústria paulista parar por falta de gás. Assim medirão a importância do Estado do Rio de Janeiro. Assim medirão o valor do Estado do Rio de Janeiro nessa geoeconomia nacional, redesenhada a partir da exploração de petróleo na bacia de Campos, do gigantismo da Petrobras, que nós, fluminenses, fomos vanguardas na nação, a defender a sua integridade, a defender a sua nacionalidade como um patrimônio nosso. E não podemos admitir agora sermos mais uma vez violentados. Digo mais uma vez porque por aqui diversos deputados já passaram e já falaram da incoerência que que para atender a um princípio de justiça na Constituição de 88, houveram por bem determinar que energia e petróleo não fossem tributados na origem do ICMS. Com isso se retirou uma grande fatia do Rio de Janeiro. Ora, se propusermos agora uma reforma constitucional, nos retirassem os royalties do petróleo e nos dessem o ICMS sobre a produção de petróleo, não teria impacto negativo algum na economia do Rio de Janeiro. Estaríamos satisfeitos, mas não fazem isso. Fazem é retirar do Rio de Janeiro aquilo que lhe restou, a indenização. Falo de violência, mas uma violência praticada, porque nós somos o maior produtor de gás desse país. E o motorista, o cidadão do Rio de Janeiro, quando vai abastecer o carro com gás GLP, numa bomba de um posto de gasolina, paga mais caro do que o cidadão paulista. Ora, se o gás vem do Rio, por que razão o gás em São Paulo, combustível, é mais barato? Porque há uma legislação para incentivar e proteger a indústria paulista, que assim determina a tributação diferenciada, de modo que o gás sai daqui, vai para São Paulo, é mais barato na bomba para o motorista, o cidadão paulista, do que é aqui para o cidadão fluminense. Isso acaba onerando a economia, onerando o cidadão fluminense. Mais uma violência praticada historicamente contra o Rio de Janeiro, e que o Rio de Janeiro, em nome do desenvolvimento do país, consciente de que da indústria paulista é que sai a grande linha de produção que abastece o mercado nacional, aceitou essa taxação diferenciada. E agora seremos nós violentados do campo político. Todas as iniciativas já foram tomadas na busca do entendimento. E do Congresso Nacional, a cada emenda é pior do que o soneto. Ruim foi a emenda Ibsen. Pior ainda a emenda Pedro Simon. E agora, pior do que a emenda Simon e Ibsen é a emenda do Rego. Aqui se propôs uma moção de repúdio a este senador. E quero fazer mais uma proposta, que deste plenário saia o indicativo à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que não faça a condecoração que se pretende fazer ao senador Pedro Simon, porque este
deveria agir como agiu ontem o senador Cristóvão Buarque, dando ao Senado Federal, ao limite de sua atuação, o dever que tem e o que o é, de casa da ponderação, de casa da sensibilidade, de casa da articulação de políticas nacionais que respeitem os limites constitucionais e que, acima de tudo, proteja os entes da federação. Mas não foi assim que agiu o senador Pedro Simão. Com toda a admiração à sua devoção franciscana, não a praticou contra o Estado, em favor do Estado do Rio de Janeiro. Ao contrário, deixou de ser um franciscano e foi um tirano com o Rio de Janeiro. Por essa razão, defendo que a Firjan retire a condecoração que se propõe a dar ao senador Pedro Simão, sem tirar o mérito de sua atuação, de sua história, de sua conduta política pública, mas de um modo particular e especial na sua ação contra o Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, quero reafirmar a defesa da articulação de um protesto. Um dia sem petróleo, um dia sem gás, e o Rio de Janeiro responderá a este país com a sua força, com o seu gigantismo, dizendo não a esta iniciativa de violência contra o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Parabéns, senhor deputado Jânio Mendes, importante e tem total apoio do meu mandato e tenho absoluta convicção que de todos dessa casa. Convido o ilustre deputado Jânio Mendes para assumir a presidência, uma vez que eu sou o próximo orador inscrito.